Pois bem. Bom, bom dia, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Vamos tentar, nesta aula, encerrar o último tema, que o tema é prescrição, um tema importantíssimo. Vocês vão ver que quando nós chegarmos na parte final, bom dia, Maica, quando nós chegarmos na parte final, vocês vão ver que complica um pouquinho, porque ele faz referência a institutos que vocês só vão ver quando estudarem processo penal, mas eu passo para vocês noções básicas e para que possa auxiliar aí na compreensão. Tranquilo? Mais uma vez, a Maica entrou aí na aula agora, reafirmando que eu vou projetar aí para vocês o slide, e eu preciso que qualquer questionamento que vocês forem fazer, que façam via, abram o áudio aí e façam oralmente, que eu não vou estar com o chat aberto aqui, não. Vamos lá, gente. Na aula de hoje nós vamos tratar de prescrição. Prescrição. Bom, antes de mais nada, nós estamos tratando de causas extintivas de punibilidade. Nós dissemos na última aula que punibilidade é aquele direito que nasce para o Estado quando há uma condenação diante do cometimento, da condenação diante de um cometimento de um fato típico, ilícito e culpável, diante do cometimento do crime, surge para o Estado o direito de punir, o direito de aplicar uma punição à pessoa. Bom, antes de mais nada, gente, me dá um ok aí. Vocês estão visualizando a tela? Estão visualizando o slide? Sim ou não? Ok, então vamos voltar a ele. Pois bem, aqui surge para o Estado esse direito de punir. Pois bem, existem, porém, algumas causas que extinguem esse direito de punir. Existem algumas causas que extinguem esse direito de punir. E uma destas causas é a prescrição. Nós já falamos de outras causas na aula anterior, e uma dessas causas é a prescrição. Vamos para um conceito aqui para a gente entender o que vem a ser a prescrição. Prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter capacidade de fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto em lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade. Prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter a capacidade de fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto em lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade. Prescrição é uma causa de extinção de punibilidade. Quando ocorre a prescrição, a pessoa não responde pelo crime. Agora, o interessante é o seguinte, a prescrição ela está ligada ao transcurso do lapso do tempo. Nós temos aí o transcurso, o Estado ele tem um prazo determinado para punir a pessoa, não punindo dentro do prazo, não a condenando dentro desse prazo, opera-se a prescrição. E o interessante é o seguinte, na prescrição nós não temos uma absolvição. Nós não estamos falando que a pessoa não cometeu o crime, nós não estamos falando que o crime não ocorreu, nós não estamos falando que a pessoa agiu em legítima defesa. Na prescrição, nós estamos falando que o Estado não agiu a tempo, o Estado não, como consta do conceito, não fez valer o seu direito de punir a tempo, e em função disso, é extinta a punibilidade do acusado, em função disso, é extinta a punibilidade daquele que cometeu uma conduta criminosa. Vamos aos artigos que regulamentam a prescrição. No Código Penal, a prescrição começa a ser regulamentada no artigo 109. O que consta do 109? A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, nós vamos chegar até ele,
Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, vamos lá, mais uma vez, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, nós vamos ver, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Olha lá, gente. A prescrição ela não está ligada ao transcurso do prazo, a prescrição está ligada ao transcurso do tempo que o Estado demorou para movimentar-se para punir a pessoa, para determinar a punição da pessoa. Olha só, nós temos o artigo 109, ele trata da prescrição antes do trânsito em julgado de sentença. O que é o trânsito em julgado de uma sentença? É quando não cabe mais recurso. Quando nós ainda não temos uma decisão transitada em julgado, quando ainda nós não temos uma decisão em que foi estabelecido a condenação definitiva, neste caso, a gente calcula a prescrição considerando o disposto no artigo 109. E o artigo 109, ele determina que para o cálculo de prescrição, quando nós ainda não temos uma sentença penal transitada em julgado, o que a gente considera para calcular a prescrição? Nós consideramos a pena máxima aplicada ao crime. Se nós temos nós vamos lá no Código Penal e vamos olhar qual é a pena máxima. Suponhamos que um crime tem a pena máxima de 5 anos, a pena varia entre 1 e 5. Eu vou considerar estes 5 anos para calcular se o crime está prescrito ou não. Eu vou considerar esses 5 anos para calcular, a pena vai de 1 a 5, eu vou considerar esses 5 anos para calcular se o crime está prescrito ou não. Isso se nós estivermos falando de cálculo de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença. Se nós ou não tivermos processo, se nós ou não tivermos inquérito, ou tivermos apenas inquérito, ou tivermos apenas um processo que não tenha sentença definitiva, o que nós temos que considerar para calcular se o crime está prescrito ou não? Nós temos que considerar a pena máxima. Se nós estamos falando de um crime que a pena varia de 1 a 5 anos, nós vamos considerar 5 anos. E olha só para fazer, considerada a pena máxima, como é que se opera a prescrição? Olha lá, inciso 1. A prescrição ocorre em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12 anos. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Olha lá, no nosso exemplo dado, o crime cometido pela pessoa tem pena máxima de 5 anos. A pena varia de 1 a 5 anos. Como nós ainda não temos uma sentença transitada em julgado, como nós ainda não temos uma condenação definitiva, o que nós vamos considerar? Vamos considerar a pena máxima. Por que nós consideramos a pena máxima? Porque a pessoa pode ser condenada à pena máxima. Por isso que, neste momento, nós consideramos a pena máxima. No nosso exemplo, pena de 1 a 5 anos. 5 anos se enquadra em qual desses incisos? Olha lá, 5 anos se enquadra em qual desses incisos? Vamos lá, aqui. Olha lá. Prescreve em 8 anos se o máximo da pena... Melhor, aqui, ó. Prescreve em 12 anos, inciso 3, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Se o crime é apenado com 5 anos, 5 é mais de 4, é superior a 4, e não excede a 8. 5 está entre 4 e 8. Se está entre 4 e 8, a prescrição opera em 12 anos. Nós estamos em 2020. Se o crime foi cometido em 2007, tem quanto tempo? Tem 13 anos. Se tem 13 anos, está prescrito. Se o crime foi cometido em 2010, tem quanto tempo? Tem 10 anos. Se tem 10 anos, não está prescrito. Compreendem?
se considera a pena máxima. Se nós não temos uma sentença definitiva, considera-se a pena máxima. E por que se considera a pena máxima? Porque na decisão a pessoa pode vir a ser condenada à pena máxima. Tranquilo? Qualquer questionamento é só me interromper, viu, gente? Pelo áudio aí, por favor. Parágrafo único do artigo 109. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Para cálculo das restritivas de direito, nós consideramos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Por quê? Por que nós consideramos os mesmos prazos? Nós consideramos os mesmos prazos em que sentido? Quando nós estudamos penas, o que nós vimos? As penas restritivas de direito são sempre aplicadas em substituição. As penas restritivas de direito são sempre aplicadas em substituição. Elas são aplicadas em substituição a quê? As penas privativas de liberdade. Lembra que eu brinquei com vocês? Apenas o uso de droga prevê no tipo uma pena restritiva de direito. Todos os outros crimes prevêem pena privativa de liberdade e multa, ou pena privativa de liberdade ou multa. As penas restritivas de direito são sempre aplicadas em substituição às penas privativas de liberdade. Então, para calcular se uma restritiva de direito está ou não prescrita, a gente leva em consideração a pena privativa de liberdade que ela substituiu, ou que ela vai substituir. Tranquilo? Consideramos sempre a pena privativa de liberdade. Artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Mais uma vez, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. O artigo 109, ele traz as situações em que nós temos uma prescrição antes de transitar em julgado. Como disse para vocês, consideramos as penas máximas, por quê? Porque a pessoa pode vir a receber uma pena máxima com o trânsito em julgado da sentença, com a sentença. Correto? Porém, o artigo 110, ele já se refere à prescrição depois do trânsito em julgado da sentença, ou seja, não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, aí, para efetuar o cálculo da prescrição, nós vamos considerar não mais a pena máxima aplicada ao crime, e sim a pena aplicada na sentença. Nós vamos considerar a pena aplicada na sentença. E aí, vamos voltar ao nosso exemplo? Vamos lá. O crime é penado com pena de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Suponhamos que a pessoa tem algumas circunstâncias judiciais que lhe foram desfavoráveis, lembra lá? No cálculo de pena, aquele cálculo trifásico, suponhamos que a pessoa tem algumas circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, e o juiz lhe aplica uma pena de 2 anos. Pena de 2 anos. 2 anos se encaixa em qual inciso aqui? 2 anos se encaixa no inciso 5. A pena é igual a 1 ano, ou, sendo superior, não excede a 2. A pena é de 2 anos. A pena aplicada à pessoa foi de 2 anos. Sendo a pena de 2 anos, ou seja, não supera 2, a prescrição ocorre em quanto tempo? Em 4. Lembram vocês, num primeiro momento nós estávamos trabalhando com uma prescrição de 12 anos. Por quê? Porque nós não tínhamos sentença transitada em julgado. Após a condenação da pessoa com sentença definitiva, nós passamos a trabalhar com a prescrição em 4 anos. Por que em 4 anos? Porque ela recebeu uma pena de 2 anos. E quando a pena é superior a 1 e não excede a 2, não é pena de 2 anos? Se é 2, não excede a 2. Se não excede a 2, a prescrição se dá em 4. Tranquilo? E aí agora nós vamos refazer o cálculo. Porque olha só, o que nós dissemos?
nós vamos falar dos marcos interruptivos da prescrição, mas só no primeiro momento, sem falar da interrupção. Se o crime foi cometido, o nosso mesmo exemplo dado, se o crime foi cometido em 2010, agora não foi, vocês lembram que no 2010, considerando antes do trânsito em julgado, se foi em 2010, no primeiro exemplo que nós demos, não está prescrito, não estava prescrito. Por quê? Porque a pena máxima é de 5 anos prescreve em 12. Porém, o processo teve o transcurso dele. No final do processo, a pessoa, neste mesmo fato, ela pegou 2 anos. Ela foi condenada a 2 anos. O crime foi cometido em 2010. Suponhamos que a ação dela tenha sido iniciada em 2018. Demorou demais a investigação, o fórum estava lotado de serviço, e só iniciou em 2018. Olha lá, ela recebeu hoje, 2020, uma pena de 2 anos. Se ela recebeu uma pena de 2, prescreve em 4. O crime foi em 2010 e a ação penal foi iniciada só em 2018. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos, se demorou 8 anos para a ação ser iniciada, neste caso o crime vai estar prescrito. Olha só, nós tivemos todo o processo, ao final a pessoa foi condenada, ou seja, se chegou à conclusão de que foi praticado um crime, se chegou à conclusão de que ela é culpada, porém, se chegou à conclusão também de que ela merece, segundo os critérios lá do cálculo trifásico, ela merece uma pena de apenas 2 anos. Se ela merece uma pena de 2 anos, aí nós vamos olhar para trás. Espera aí, o crime foi cometido em 2010 e a ação penal se iniciou em 2018. Nós temos 8 anos entre o crime e o início da ação. 2 anos é melhor, 8 anos é maior do que 4. Se é maior do que 4, o crime está prescrito. Beleza? Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo... ainda falando do 110, gente. Os quais aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Nos prazos fixados no artigo anterior, os quais aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Se a pessoa condenada, e aí vamos para o nosso exemplo, nosso mesmíssimo exemplo. Suponhamos que a pessoa foi condenada a... nesse exemplo dado nosso, a 2 anos, se encaixaria aqui, então, a prescrição dela ocorreria em 4 anos, não é isso? Só que esse prazo, ele conforme consta aí do 110, ele é aumentado de 1/3 se o condenado é reincidente. Se no exemplo dado aí, suponhamos que a pena dela foi para 2 anos exatamente, tão somente porque ela é reincidente, ao invés da prescrição dela ocorrer em 4 anos, a prescrição dela vai ocorrer em 4 anos mais 1/3 de 4 anos. Deve dar aí 1 ano e 4 meses, não é isso? 1/3, 1 ano e 4 meses. Então, a prescrição aqui no caso não vai se operar em 4 anos. A prescrição para ele só se opera em 5 anos e 4 meses. Tranquilo? É os 4 anos previsto em lei, acrescidos de 1/3. 1/3 de 4 anos é 1 ano e... É isso mesmo, gente, é isso mesmo. 1 ano e 4 meses. Vai ser os 4 anos regulares mais 1/3. E aí passa para 5 anos e 4 meses. Tranquilo? Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Olha lá, gente. Vamos lá, vamos voltar lá no primeiro. Veja só. O que o artigo 109 estabelece? Acabamos de falar dele.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do 110, regula-se pelo máximo da pena. Antes de transitar em julgado, ou seja, antes de nós termos uma condenação definitiva, nós sempre consideramos a pena máxima. A pena máxima aplicada ao crime. O que o parágrafo 1º, que é exceção, ele é exceção ao artigo 109, o que ele está nos dizendo? Ele está nos falando, olha, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. A prescrição, olha só, quando você só fala em trânsito em julgado de uma sentença quando não cabe recurso para mais ninguém, nem para a acusação, nem para a defesa. Quando nós não temos recurso nem da acusação, nem da defesa. Nós só temos trânsito em julgado nessa situação. O que o parágrafo 1º está nos dizendo? Ele está nos falando, olha, se a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o que quer dizer trânsito em julgado para a acusação? Nós temos um prazo para interposição de recurso. Tanto a acusação quanto a defesa podem recorrer. Se apenas quem recorreu foi a defesa, suponhamos ali, tem 10 dias, a pessoa foi condenada, pegou uma pena, quem recorreu foi só a defesa. A acusação não recorreu. Existe um princípio no tema recursos, que é a proibição da reformatio in pejus, ou seja, a proibição da reforma em prejuízo. Se quem recorre apenas à defesa, a situação não pode piorar. Eu fui condenado a 1 ano de pena privativa de liberdade. Só eu recorro, a acusação não recorre. O tribunal ele não vai poder me dar 2 anos. Ele não vai poder me dar 3 anos. A minha situação não pode piorar. Por quê? Porque quem recorreu foi só eu, só a defesa. Tranquilo? Então, quando o parágrafo 1º fala assim, ó, a prescrição depois de transitar em julgado de sentença condenatória para a acusação, o que quer dizer? Quando nós estamos... quando o tribunal, quando o processo vai para a segunda instância, vai para o tribunal, porém com recurso só da defesa. Se for com recurso só da defesa, a pena não pode piorar. Se a pena não pode piorar, por mais que ainda não tenha transitado em julgado, porque houve um recurso, o recurso foi só da defesa. Se foi só da defesa, a situação não pode piorar. Se a situação não pode piorar, por mais que nós não tenhamos o trânsito em julgado definitivo, eu não vou considerar a pena máxima, eu vou considerar a pena aplicada. Por quê? Porque a situação não pode piorar. É por isso que o artigo 109 excepciona. Ele fala que antes do trânsito em julgado, sempre se considera a pena máxima, com exceção do parágrafo 1º do 110. Por que com exceção do parágrafo 1º do 110? Porque o parágrafo 1º ele fala de uma situação em que a sentença não transitou em julgado, definitivamente, mas ela já transitou em julgado para a acusação. Por quê? Porque a acusação deixou transcorrer o prazo de recurso e não recorreu. Como a acusação não recorreu, a situação não pode piorar. Beleza? E o que fala aqui? Que considera-se a pena aplicada, mesmo que nós não tenhamos o trânsito em julgado definitivo, e essa pena aplicada não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. O que eu disse para vocês no nosso exemplo dado lá? Olha só, nós temos o processo. Você tem o cometimento do fato, você tem a investigação policial, e aí você tem a atuação do Ministério Público. Nós fizemos
em sala, um modelo, você tem a atuação do Ministério Público por meio da propositura, apresentação da denúncia. O Ministério Público apresentou a denúncia. O que o parágrafo 1º está falando? Está falando, olha, antes da denúncia, nós nunca poderemos considerar a pena aplicada. Antes da denúncia, nós nunca podemos considerar a pena aplicada. Mesmo havendo trânsito em julgado para acusação e defesa. O que quer isso dizer, gente? Antes da denúncia, ou seja, entre o cometimento do fato e a denúncia, porque a denúncia ela interrompe o trânsito, o recebimento da denúncia ou da queixa, interrompe o transcurso do prazo prescricional. Ela interrompe. Entre o cometimento do fato e a denúncia ou queixa, nós sempre temos que calcular a prescrição levando-se em consideração a pena máxima. Mesmo que ao final do processo nós tenhamos uma pena aplicada inferior à pena máxima, nós nunca podemos considerar essa pena aplicada para cálculo de prescrição antes do início do processo. Entre o cometimento do fato e o início do processo, e o início do processo interrompe o cálculo de prescrição, neste período aqui de investigação, neste período anterior ao processo, nós nunca podemos considerar a pena aplicada, efetivamente aplicada. Nós sempre temos que considerar a pena máxima. Isso é, inclusive, um privilégio, digamos assim, da atuação, para a atuação policial, para a atuação da investigação. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. Antes do trânsito em julgado, antes da decisão definitiva, quando é que começa a correr a prescrição? Para nós fazermos o cálculo. Do dia em que o crime se consumou, o dia da ocorrência do crime, é nesse dia que nós começamos a contar para saber se o crime está prescrito ou não. 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Se nós temos tentativa, nós não temos consumação, não é isso? O crime tentado é aquele que não se consuma. Nós vamos considerar, não o dia da consumação, nós vamos considerar, se tratar de um crime tentado, do dia em que se encerrou a atividade criminosa. Só para ficar claro para vocês, nós podemos ter uma pessoa que foi vítima de disparo de arma de fogo e essa pessoa teve que ser internada, hospitalizada, só veio a falecer 2 meses depois. Ela foi vítima de homicídio. Consumou quando? Consumou 2 meses depois. E se tratar de uma tentativa? Se a pessoa recebeu os disparos de arma de fogo, ficou 3 meses no hospital e, ao final, saiu de lá bem. Não teve complicação e recuperou-se. Que dia que nós vamos considerar para fazer o cálculo de prescrição? Nós vamos considerar quando cessou a atividade criminosa. Quando é que cessou a atividade criminosa neste caso? Quando ela foi alvejada pelos disparos. Então, o cálculo de prescrição considera quando cessou a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. Crimes permanentes são aqueles que a conduta, que a execução, ela se estende no tempo. Se nós estivermos falando de um crime, por exemplo, de extorsão mediante sequestro, crime de sequestro, a pessoa fica ali, a pessoa foi sequestrada e permaneceu em cárcere por 6 meses. Qual é o momento que nós vamos considerar para calcular a prescrição? Como consta aí do inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Nós vamos considerar o momento último aqui em que ela foi liberada. Se ela ficou presa, se ela ficou em cárcere por 6 meses, se ela ficou sequestrada por 6 meses, nós vamos considerar o dia em que ela é liberada. Tranquilo? Inciso 4. Nos crimes de bigamia ou de falsificação, e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. No crime de bigamia, quando a pessoa casa 2 vezes, ou caso haja alteração de registro civil,
Qual é o momento inicial para cálculo de prescrição? Quando o fato se tornou conhecido. A pessoa se casou, a pessoa já era casada, casou-se novamente, só veio a descobrir que ela já era casada anteriormente 10 anos depois. Ela tinha casado, estamos em 2020, ela tinha casado em 2009, depois ela casou-se novamente em 2010, sem desconstituir o casamento anterior, então cometendo bigamia, e só veio à tona que ela já era casada em 2020. Quando é que é o termo inicial, dia inicial para a contagem da prescrição? Do dia em que veio a se saber que ela era casada anteriormente, 2020. Inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previsto neste Código ou legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houvesse sido proposta a ação penal. Se nós estivermos falando de crimes de abuso de criança ou adolescente, o prazo prescricional começa a contar quando a vítima completa 18 anos. Porque nós sabemos que, infelizmente, boa parte desses crimes ocorrem dentro da própria família. E nós sabemos que crianças e adolescentes são representadas por seus pais. Não é de se esperar que o autor, né, em uma situação em que o abusador seja o próprio pai ou a mãe, não é de se esperar que aquele que abuse vai representar o abusado para propor uma ação contra si mesmo. Daí o porquê que, para os crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, o prazo prescricional começa a correr quando ela completa 18 anos. Salvo se a esse tempo já houvesse sido proposta a ação penal. Se a ação penal, a pessoa foi abusada quando tinha 15 anos, a ação penal foi proposta quando ela tinha 16, a prescrição começa a se contar com a propositura da ação. Beleza? Artigo 112. Nos casos do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Vamos lá. Assim. O artigo 112 trata do termo inicial da prescrição. Perdão, gente. Isso, olha só. O 111 trata da data inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Sentença final condenatória. O artigo 112, ele trata da data inicial da prescrição após a sentença condenatória, quando nós já temos uma sentença condenatória com pena estabelecida. No caso do artigo 110 desse Código, a prescrição começa a correr. 110 fala do trânsito em julgado, já com trânsito em julgado. 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena, ou o livramento condicional. 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quanto o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Vamos lá. Nós já temos uma sentença condenatória, irrecorrível, já não cabe mais recurso. Beleza? Que dia que eu vou considerar para calcular se o crime, se a pena está prescrita ou não? Se a pena está prescrita ou não. Inciso 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Por que para a acusação? Por que para a acusação? Pelo mesmo motivo que eu já informei para vocês relativamente ao artigo, o parágrafo 1º do 110. Pelo mesmo motivo. Se basta o trânsito em julgado para a acusação, para nós já podemos considerar a pena aplicada para fins de cálculo de prescrição. E por que se considera o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação?
Porque, tendo transitado em julgado para a acusação, a situação, mesmo que esteja na pendência de um recurso da defesa, a situação do réu não pode piorar. Se não pode piorar, nós podemos considerar a data do trânsito em julgado. Olha só, gente. E aí você pode perguntar, pô, mas peraí, como é que é isso? Prescrição após a sentença condenatória? Como é que é isso? É porque nós temos um prazo para se dar início à execução da pena. Nós temos um prazo para se dar início à execução da pena. Para se dar início à execução da pena, nós temos prescrição para isso também. Nós temos a prescrição para o início do processo, o trâmite do processo, mas também nós temos prescrição para o cumprimento da pena. Se saiu uma sentença condenatória contra a pessoa, contra o réu, mas esse réu evadiu-se, esse réu não veio a ser preso, ele tem um prazo para iniciar o cumprimento da pena. Se dentro deste prazo ele não iniciar, por mais que agora ele tenha uma sentença condenatória contra a sua pessoa, essa pena também prescreve, o cumprimento dela prescreve. Portanto, como, no caso, se nós estivermos diante de uma sentença condenatória irrecorrível, basta o trânsito em julgado para a acusação. Por que basta o trânsito em julgado para a acusação? Porque mesmo se nós tivermos o trâmite de um recurso da defesa, a situação não pode piorar. Como não pode piorar, vamos considerar a pena já aplicada. Ou a sentença que revoga a suspensão condicional da pena, ou o livramento condicional. Olha só, nós acabamos de estudar SUSIS, suspensão condicional da pena. O que acontece na suspensão condicional da pena? Nós temos o processo todinho, a ação, a pessoa é condenada, mas ao final, preenchidos os requisitos legais, ocorre a suspensão condicional da pena. A pessoa foi condenada, porém, ela teve o benefício da suspensão condicional e ela não precisa ir para o presídio. Ela vai ficar sujeita a um período de prova. Neste período de prova, ela vai ter que cumprir determinadas condições. Encerrado o período de prova, extingue a punibilidade. Tranquilo? Extingue-se a pena. Pois bem, suponhamos que neste curso, no curso do período de prova, a pessoa não tenha cumprido as condições. A pessoa não tenha cumprido as condições. E aí nós tivemos uma decisão que revogou a suspensão condicional do processo. A pessoa foi condenada a uma determinada pena, teve o direito à suspensão condicional do processo, o processo deve ficar suspenso por 4 anos. Quando passados 2 anos, a suspensão condicional do processo dela foi revogada. Foi revogada porque ela não cumpriu as condições. Essa revogação da suspensão condicional da pena, ela é o início do prazo para o cálculo da prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença. Suponhamos que a pessoa tem uma pena de, vamos falar aqui, vamos voltar no nosso exemplo, a pessoa tem uma pena de 1 ano para cumprir. Suponhamos que a pessoa tem uma pena de 1 ano para cumprir. Essa pena de 1 ano para ela cumprir, 1 ano prescreve em quanto? Melhor. Vamos voltar lá? 1 ano não. A pessoa pegou 2 anos. Aqui. A pessoa pegou 2 anos. Prescreve em quanto? Em 4. Suponhamos que a pessoa tenha sido privilegiada, foi beneficiada com a suspensão condicional da pena. Ela foi beneficiada com a suspensão condicional da pena. E o que acontece? Isso só a título de exemplo, viu, gente? O que acontece? No período de prova, passados 2 anos, ela tem
a revogação da sua suspensão, porque ela não cumpriu as condições. Pois bem, se revogou a suspensão, ela vai ter que cumprir a pena de 2 anos, não é? Pena de 2 anos prescreve em quanto tempo? Prescreve em 4. Ela tem o termo inicial para a contagem da prescrição, é neste momento aqui em que revogou. A partir da revogação, nós temos 2 anos para frente para ela iniciar o cumprimento, nós temos 4 anos para frente para ela iniciar o cumprimento da pena. Se nesses 4 anos ela não iniciar, porque ela fugiu, ocorre a prescrição da pena. Por mais que ela tenha uma sentença condenatória, por mais que ela foi privilegiada com a suspensão condicional da pena, por mais que ela teve a suspensão condicional da pena revogada porque ela não cumpriu as condições, se ela ficar mais de 4 anos sem ser recolhida à prisão, a pena prescreve. No mesmo sentido é o livramento condicional. Do mesmo sentido é o livramento condicional. Nós sabemos que no livramento condicional, diferente da suspensão condicional da pena, na suspensão condicional da pena, a pessoa nem chega a ir para o presídio, não é isso? No livramento condicional, a pessoa vai para o presídio, só que passado determinado tempo, cumpridas determinadas condições, a pessoa consegue a liberdade. A pessoa consegue a liberdade. E é sujeita a um período de prova. Se dentro desse período de prova ela não cumprir as condições, e tiver o livramento condicional revogado, é da sentença do revogamento. Se ela está em liberdade condicional, se ela teve o livramento condicional, ela não está presa, não é isso? Mas se dentro do período de prova este livramento condicional foi revogado, é a partir da sentença da revogação que nós vamos considerar, vamos iniciar o cálculo para avaliar a prescrição. Tranquilo? Inciso 2, do dia em que se interrompe a prescrição, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Do dia em que interrompe a prescrição, salvo quando o tempo da interrupção deve computar-se na pena. Se a pessoa estiver cumprindo pena, gente, e ela venha a fugir, a se evadir, é da data que ela fugiu que se considera para calcular a prescrição. É da data que ela fugiu que se considera para calcular a prescrição. A prescrição de qual pena? Da pena que ela resta cumprir. E aí nós vamos considerar a pena que ela resta cumprir e vamos voltar lá no artigo 109 e calcular, para saber se está considerada a pena que ela resta cumprir, se está prescrita ou não. O inciso 2, ele encerra aí falando, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Suponhamos que a pessoa tenha sofrido uma doença mental no curso do cumprimento da pena. Ela vai ser retirada do presídio e vai ser submetida a tratamento ambulatorial ou internação. Neste caso, este período aí, ele é contado para fins de cumprimento de pena. Nós temos a interrupção da execução, a pessoa não mais permanece no presídio, porém, este período em que ela está sujeita a tratamento, ou qualquer problema de saúde mesmo, esse período em que a pessoa está sujeita a tratamento é considerado como pena, prazo para cálculo de pena. Se a pessoa faltava 1 ano para ela cumprir de pena dentro do presídio, e por qualquer motivo ela teve uma complicação séria de saúde, teve que ser encaminhada para o hospital, internada no hospital, e ficou internada por 1 ano, este 1 ano é considerado como pena cumprida. Tranquilo? Deve computar-se na pena. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado, ou de revogar-se o livramento condicional,
A prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, é o que eu acabei de falar para vocês. A pessoa está cumprindo pena. Pegou uma pena de... Olha só para vocês verem que interessante. Suponhamos que a pessoa tenha pegado uma pena de 5 anos. A pessoa foi condenada a 5 anos. Se ela foi condenada a 5 anos, sentença transitada em julgado definitiva. Se ela foi condenada a 5 anos é mais do que 4, inferior a 8. Prescreve em 12. O Estado tem 12 anos para iniciar, para prender essa pessoa para que ela inicie o cumprimento da pena. Ok? Passados 2 anos, eles conseguiram, a pessoa tem um mandado de prisão contra ela, a pessoa foi presa, foi para o presídio. Ok. Estando presa lá, para cumprir uma pena de 5 anos, passados 4 anos, essa pessoa foge. A pessoa fugiu, passados 4 anos, restava apenas 1 ano para ela cumprir. O que diz o artigo 113? Ele fala, ó, no caso de evadir-se o condenado, a prescrição é regulada pelo tempo que resta. No nosso exemplo, resta apenas 1 ano de cumprimento. Nós temos que ir lá no 109, vamos ver como é que é 1 ano? Olha lá. Prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ou sendo superior não excede a 2. Resta 1 ano, não é? Se resta 1 ano, vai se enquadrar aqui, ó, no inciso 5, prescreve em 4. Se a pessoa fugiu, uma pessoa que foi condenada a 5 anos, cumpriu 4, fugiu quando completou 4 anos e resta 1 ano para ela cumprir, o Estado tem 4 anos para recuperar essa pessoa e voltar com ela para o presídio. Passados esses 4 anos, essa pena que resta para ela cumprir, este 1 ano que resta para ela cumprir, está prescrito. Compreende? É isso que nos diz o 113. Da mesma forma, vale para o revogamento do livramento condicional. Vocês lembram que no livramento condicional a pessoa cumpre uma parte da pena e o restante da pena fica suspenso o seu cumprimento por um período de 2 a 4 anos, não é isso? É de 2 a 4 anos. O que acontece? Se a pessoa, durante o período de prova do livramento condicional, se a pessoa não cumpre as condições e tem o seu livramento condicional revogado, nós vamos ter que olhar para a pena dela e ver quanto que ela tinha para cumprir. Você chegou lá e olhou, olha, ela tinha para cumprir 3 anos. Ela tinha para cumprir 3 anos ainda. E no período de prova aqui, ela teve o livramento revogado porque ela não cumpriu as condições. Ainda resta 3 anos a ela para cumprir. Ela tinha pegado uma pena total de 10, cumpriu parte, resta 3 anos para ela cumprir. Como é que nós vamos saber em qual é o tempo que o Estado tem para recolher essa pessoa da rua e voltar com ela para o presídio? É só a gente voltar lá no 109. 3 anos? 3 anos é maior do que 2, inciso 4. É maior do que 2 e não excede a 4. É maior do que 2 anos e não excede a 4 anos. Então, a prescrição é em 8 anos. Olha só para vocês verem, inicialmente ela tinha pegado uma pena de 10 anos é mais do que 8 e menos do que 12, então, inicialmente a prescrição da pena aplicada a ele era 16 anos, só que ele cumpriu parte dessa pena, resta para ele cumprir apenas 3 anos, aí agora nós não vamos considerar mais 16, nós vamos considerar 8 anos. A pena é superior a 2 e não excede a 4. Tranquilo? Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá, 1, em 2 anos, quando a multa for a única
a única cominada ou aplicada. Nós sabemos que a multa ela pode ser aplicada junto com a pena privativa de liberdade, ou pode ser aplicada de maneira alternativa, ou uma ou outra. Então, se a pena de multa foi a única aplicada, ela prescreve em 2 anos. Se o Estado não a cobrar em 2 anos, está prescrito. Inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente aplicada, cominada ou aplicada. Se a pena de multa foi a única aplicada, cominada ou aplicada, nós consideramos 2 anos. Se, porém, a multa foi aplicada de maneira... Se a multa foi aplicada cumulativamente, nós temos que considerar o período, o prazo de prescrição da pena privativa de liberdade. Suponhamos que a pessoa tenha sido condenado a uma pena de... A pessoa foi condenada a uma pena de 3 anos. A pessoa foi condenada a uma pena de 3 anos e multa. 3 anos prescreve em quanto? Olha lá. Isso aqui nós estamos falando depois de trânsito em julgado, hein? Se a pessoa foi aplicada uma pena de 3 anos e multa, 3 é maior do que 2 e inferior a 4, prescreve em 8. Tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa, neste caso, vai prescrever em 8 anos. E se não tiver pena privativa de liberdade aplicada de maneira cumulativa ou culminada de maneira cumulativa e a única aplicada for a pena de multa? Bom, se a única aplicada for a pena de multa, neste caso, independentemente do valor da multa ou de quantos dias multas aplicado, a prescrição é sempre em 2 anos. Beleza? Artigo 115. São reduzidos de metade o prazo de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Se a pessoa, quando cometeu o crime, era menor de 21 ou quando saiu a sentença definitiva é maior de 70, a prescrição para ele sempre se conta pela metade. Nós vamos lá no 109. Então, para ele aqui, onde, no inciso 1, que fala em 20, para ele é 10. Inciso 2, ao invés de 16, é 8. Inciso 3, ao invés de 12, é 6, correto? Para ele, a prescrição sempre é contada pela metade. Se for menor de 21 anos, na data do delito, ou se for maior de 70 anos, na data da sentença. Estima-se que o de 70 anos, né, tá mais para lá do que para cá, está mais próximo da morte, e o de 21 anos, ele ainda está muito novinho, tem tempo para consertar, tem meios de consertar. Essa é a ideia. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Tem algum questionamento aqui, gente? Não. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Vamos lá. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa do reconhecimento, questão de que dependa o reconhecimento ou existência do crime.
Suponhamos que nós estejamos aí falando de um crime de bigamia. E neste crime de bigamia, o processo, nós temos um outro processo, nós temos um processo civil, não um processo criminal, em que está sendo discutido se um dos casamentos é válido ou não é válido. Porque se o casamento não for válido, não tem bigamia. Enquanto essa situação não for resolvida no outro processo, nós não temos início nós não temos transcurso do prazo prescricional, o prazo prescricional não corre enquanto essa questão não for decidida no processo civil. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Se a pessoa cometeu um crime aqui, mudou-se, estando fora do país, comete um crime lá e está cumprindo pena por algum delito que ele cometeu fora do país, enquanto ele estiver cumprindo essa pena no exterior, a prescrição também não corre. A prescrição também não tramita. Não se considera o prazo para fins de cálculo de prescrição. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, se nós tivermos em tramitação recurso, o prazo, ou recurso, ou de embargo de declaração, que é um recurso direcionado para o mesmo juiz de direito, ou recurso destinado para os tribunais superiores, que é o STF e o STJ, e nós temos recurso especial e recurso extraordinário. Durante este período, não tramita também a prescrição. 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Aqui é quando nós estamos falando de um acordo estabelecido entre o réu e a justiça, no sentido de que ele não seja responsabilizado, desde que ele contribua, aqui tem uma legislação específica, desde que ele contribua com a justiça. Neste caso, enquanto não for cumprido ou se vier a ser rescindido o acordo estabelecido nessa negociação, o prazo também de prescrição não corre. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Se o condenado estiver preso por outro motivo, suponhamos que a pessoa já vinha cumprindo pena, durante o período em que ele estiver preso, a prescrição não corre, porque senão ficaria fácil, né? Se a pessoa está lá dentro do presídio, tem uma pena de 20 anos para cumprir, ele poderia cometer barbaridades lá dentro que não teria problema nenhum se a prescrição transcorresse normalmente. Ele não seria punido porque os delitos cometidos por ele seriam prescritos. Iriam ocorrer a prescrição, não. Enquanto a pessoa cumpre pena, a prescrição não corre. A prescrição só corre a partir, se a pessoa está cumprindo pena, a prescrição só vai correr a partir do momento em que ele cumpriu a sua primeira pena. É lógico, né? Isso é facinho. Olha lá. Interrupção de prescrição. Interrupção de prescrição. Se nós estivermos a prescrição em curso, nós temos aí a prescrição, ela está em curso. Quando é que a prescrição se interrompe? E quando a gente fala em interrupção, quando a prescrição interrompe, ela começa a contar de novo. Ela começa a contar de novo. Nós temos marcos interruptivos, nós temos situações que levam à interrupção da prescrição. Primeiro delas, recebimento da denúncia ou da queixa. A primeira peça, vocês lembram? A primeira peça é a denúncia. A partir do momento em que o juiz recebe a denúncia,
feita pelo Ministério Público, a contagem do prazo prescricional interrompe. A pessoa cometeu o crime lá atrás, a investigação durou 5 anos, o promotor denunciou, o juiz recebeu a denúncia. A partir deste momento, interrompe-se o prazo prescricional e ele começa a ser calculado de novo. Pela pronúncia, quando vocês forem estudar os crimes dolosos contra a vida, homicídio doloso, vocês vão ver que no homicídio doloso, alguns de vocês já devem ter assistido, o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o processo do Tribunal do Júri, o processo ele tem 2 momentos. Ele tem o momento em que ele percorre, em que ele transcorre perante o juiz de direito, e ele tem o momento em que ele transcorre perante o Tribunal do Júri. No momento em que ele transcorre perante o juiz de direito, o final desta primeira fase dele se dá por meio de uma sentença que é chamada de sentença de pronúncia, que é o encaminhamento da pessoa, por meio da sentença de pronúncia, o juiz reconhece que se trata de um crime doloso contra a vida, reconhece que a pessoa é a provável autora, pega o processo e encaminha para o Tribunal do Júri. Neste momento que ele decide aqui, encaminhando o processo para o Tribunal do Júri, neste momento nós temos a interrupção da prescrição. Então, se for um crime doloso contra a vida, nós temos uma primeira interrupção quando o juiz recebeu a denúncia. Nós temos uma segunda interrupção quando o juiz pronuncia. Como a pronúncia ela é uma decisão, nós podemos ter recurso da pronúncia. Se a pessoa recorreu da pronúncia, que ela não está recorrendo não é nem da decisão do júri lá na frente, da condenação, não. Ela está recorrendo da pronúncia do juiz. O juiz encaminhou ela para o Tribunal do Júri e ela está recorrendo. Está falando que não é um homicídio, que ela cometeu não é um homicídio. Essa decisão confirmatória da pronúncia também interrompe o transcurso do prazo prescricional e, novamente, ele volta a transcorrer. Vamos de novo? A pessoa cometeu o crime. A partir do cometimento do crime, começa a calcular a prescrição. Teve a investigação, o Ministério Público propôs a ação por meio de uma denúncia, o juiz recebeu a denúncia. Primeira interrupção do prazo prescricional. Nós tivemos o transcurso do processo, estamos falando de um crime doloso contra a vida. O juiz pronunciou. Segunda interrupção, começa a contar de novo. A pessoa recorreu da sentença de pronúncia. E aí transcorreu perante o tribunal, e o tribunal lá na frente confirmou a sentença de pronúncia, interrompeu a prescrição de novo. Olha só, num caso desse nós tivemos 3 interrupções. Recebimento da denúncia, sentença de pronúncia, decisão confirmatória da pronúncia. 4, publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, quando nós temos a decisão ainda que recorrível, interrompe a prescrição, e aí não vamos falar de crime comum, não vamos falar de crime de júri, vamos falar de crime comum. A pessoa cometeu um roubo, começa a contar a prescrição do cometimento do roubo, tivemos a investigação policial, quando ela foi denunciada pelo Ministério Público, recebeu-se a denúncia, nós tivemos uma primeira interrupção, e aí nós tivemos o transcurso do processo, coitiva de testemunha, produção de prova, alegação final. Ao final, o juiz sentenciou. Sentenciou condenando. Sentença irrecorrível. Nós tivemos mais uma interrupção. Então, num caso de crime comum, nós temos 2 interrupções. Temos no recebimento da denúncia e temos na sentença condenatória recorrível. Inciso 5. Pelo início ou continuação de cumprimento de pena, a pessoa foi condenada, como eu disse para vocês. A partir da condenação definitiva, o que se considera para calcular a prescrição? Se considera a pena aplicada. Considerando-se a pena aplicada, se a pessoa não foi encontrada para dar início ao cumprimento, a pessoa pegou 3 anos, 3 anos é mais de 8 menos de 4, prescreve em 8. A pessoa foi condenada a 3 anos e só veio a ser encontrada depois de 4 anos.
Está prescrito? Não, não está, porque prescreve em 8. Ela vai iniciar o cumprimento. Com o início de cumprimento da pena, interrompe-se a prescrição novamente. E pelo início do... Ela vai ter quanto tempo? Nós novamente vamos considerar aqui 8 anos para a prescrição da pena, olhando se é contado se a partir do início de cumprimento da pena, ou se ela veio a fugir a partir da continuação do cumprimento da pena. Ela fugiu e veio a ser presa. A partir da continuação, a partir da continuação do cumprimento. Inciso 6, pela reincidência. Se a pessoa que já está cumprindo pena por um determinado crime, ou se a pessoa não está cumprindo pena, vamos dizer, melhor do que isso. A pessoa foi condenada, porém não está cumprindo pena. E foi condenada aos nossos 3 anos, vamos falar de 3 anos. Ela foi condenada a 3 anos, e aí o Estado tem 8 anos para determinar o início de cumprimento da pena dela. Passado 4 anos, ela veio a sofrer uma nova condenação, e uma nova condenação que enseja reincidência para considerado aquele primeiro crime lá em que já tem uma sentença condenatória de 3 anos. Essa nova decisão por este outro crime que fez com que a pessoa fosse declarada reincidente, essa nova decisão, ela também interrompe o prazo de prescrição daquele primeiro crime que já tinha sentença condenatória. Então, ela foi condenada a 3 anos, o prazo de prescrição era em 8, passados 4 anos, ela veio a sofrer uma nova condenação considerada reincidente. Esses 8 anos da condenação primeira vai começar a contar eles de novo a partir dessa nova decisão em que foi determinada a sua reincidência. Tranquilo? Artigo 117. A prescrição, ainda falando de interrupção, né? Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6, vamos lá. 5 trata do início ou continuação de cumprimento de pena, e o 6 trata da reincidência. Excetuados os casos do inciso 5 e 6, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, nos crimes conexos, que sejam objeto de um mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Vamos lá. Se nós tivermos concurso de pessoas e tivermos aí recebimento de denúncia, pronúncia, decisão confirmatória de pronúncia ou publicação de sentença, a interrupção a interrupção da prescrição gera efeitos para todos os autores. Apenas a interrupção da prescrição dos incisos 5 e 6, que são relativos a situações pessoais, o 5, início ao cumprimento de pena, o 6, reincidência, apenas essas duas circunstâncias de interrupção da prescrição dizem respeito apenas àquele que se enquadra nas situações. Por mais que o crime tenha sido cometido em concurso de pessoas, essa interrupção aqui só diz respeito, incisos 5 e 6, do 117, só diz respeito à pessoa em função da qual a pena foi interrompida. Os crimes conexos, que sejam objeto ainda, segunda parte do parágrafo 1º, nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Se nós tivermos crimes cometidos em conexão, nós estudamos conexão há pouco, a interrupção, que sejam de um mesmo processo, a interrupção da prescrição em razão de qualquer destes crimes, estende-se aos demais, ou seja, foram cometidos, vamos pensar, um roubo e um estupro em conexão. Se por qualquer motivo, qualquer dos motivos referidos aqui, a
prescrição vier a ser interrompida, por exemplo, no que tange ao estupro, ela também vai ser interrompida, por mais que a motivação tenha sido somente para o estupro, a interrupção ela se estende ao crime de roubo. Por quê? Porque eles foram cometidos em conexão. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo na hipótese do artigo 5 deste Código, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção, excetuado o caso previsto no artigo 5. Vamos lá. Interrompida a prescrição, salvo na hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Se em qualquer das situações previstas aí no inciso 1, 2, 3, 4 ou 6, se a interrupção se der por qualquer desses motivos, o reinício da contagem vai ser a partir da ocorrência deles. Se nós estivermos falando, porém, de início de cumprimento, de início ou continuação de cumprimento, nós não temos contagem do prazo prescricional, por quê? Porque a prescrição, ela não conta, ela não transcorre durante o cumprimento da pena. Enquanto a pessoa está cumprindo pena, o prazo prescricional não corre. Por isso que o parágrafo 2º excetua o inciso 5 dessa contagem de prazo aí. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Se nós estivermos falando, por exemplo, já fizemos referência à pena de multa prescreve juntamente com a pena privativa de liberdade. Artigo 119, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Se nós tivermos crimes cometidos em concurso, como no exemplo dado, um crime de roubo e um crime de estupro, foram cometidos em concurso de crimes, para o juiz calcular se as penas estão prescritas ou não, ele não vai considerar, não é a soma das penas do estupro e do roubo. Ele vai considerar, para calcular a prescrição, no primeiro momento, ele vai considerar as penas isoladas. Ele vai considerar as penas isoladas. Ele vai, olha, vamos pensar aqui hipoteticamente, foram cometidos no mesmo evento, o roubo e o estupro. Pelo roubo, eu apliquei uma pena de 2 anos, pelo estupro, eu apliquei uma pena de 5 anos. Vamos lá no artigo 109. 2 anos. 2 anos prescreve em 4. E os 5 anos? Foi 2 anos pelo roubo, 5 anos pelo estupro. E os 5 anos? 5 anos é superior a 4, inferior a 8, prescreve em 12. Então, nós podemos ter uma situação em que uma pena, crimes cometidos em conexão, um deles está prescrito e o outro não. Tranquilo? O artigo 120, nós já fizemos referência a ele na aula anterior, ele se refere ao perdão judicial. Bom, gente, de maneira bastante corrida, nós abordamos aqui o tema prescrição. Ele é um tema difícil, é um tema complicado, muita minúcia, mas é um tema super importante, não só para concurso público, como também para a prova da OAB e para o exercício mesmo da advocacia. A pessoa tem que entender de prescrição, porque muitas vezes você, na defesa, você consegue a não responsabilização do seu cliente porque o fato está prescrito. E, enfim, é um tema complexo para a gente ver em uma aula só, mas é o que nós dispomos. Alguma dúvida, algum questionamento aí a respeito? Não? Bom, gente,
essa é a nossa última aula, foi um prazer dar aula para vocês. Espero aí ter contribuído com o conhecimento. Espero que vocês não tenham odiado o processo penal, né? Tem gente que, depender do professor, passa a odiar a matéria. Espero que vocês se odiaram, que tenham odiado pela matéria mesmo, não por mim. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. A depender, pode ser que nós nos encontremos aí para frente, em outras oportunidades. Estou à disposição, como eu brinco com o pessoal, né? Estou à disposição lá na delegacia, ninguém quer saber de delegacia, né? Quem quer saber de delegacia? Delegacia da Federal é bom que você pode ir lá, você vai lá, tirar o passaporte, viajar, exterior, né? Fazer aquela viagem bacana. Mas estou à disposição, viu? Precisando de qualquer coisa, e boa sorte para vocês aí nessa caminhada na faculdade. Um abraço e até mais. Eu que agradeço.